A primeira vez a gente nunca esquece. Isso valeu para a minha viagem à Amazônia no longínquo ano de 1966. Conhecer um pedaço do interior do Brasil daquela época e particularmente a extraordinária, bela e fascinante Amazônia foi um privilégio incomparável. Fatos acontecidos ao longo do trajeto tornaram a viagem memorável. No final de 1966, com 3 colegas do curso de arquitetura, que não têm os nomes completos por não conseguir contatá-los e obter permissão de citá-los, planejamos viajar até Manaus, de forma diferente, pois não seria de avião e nem de ônibus. Mas receberíamos apoio logísticos para cobrir o primeiro trecho de Brasília até Belém. Depois, seguiríamos de barco até Manaus. A rodovia Belém-Brasília foi construída em 2 anos por decisão do presidente Juscelino Kubitschek e pela determinação do engenheiro Bernardo Sayão. Para o pessoal do Contra na época, a estrada ligava o nada a lugar nenhum, ou não passava de uma estrada das onças. Na época de nossa viagem, vários trechos da rodovia estavam sendo retificados e asfaltados. A Rodobras, a empresa governamental criada para administrar e construir a estrada, foi quem nos forneceu caronas em seus veículos que rodavam para cima e para baixo, levando relatórios, plantas e cálculos para os principais acampamentos. Lá dormíamos e comíamos, esperando pelas próximas caronas, que nem sempre levavam juntos 4 estudantes. Havia muita poeira no ar e boiadas se deslocando vagarosamente pela estrada. Porém, aconteciam melhoramentos como esse trecho retilíneo de asfalto novo. O estado de Goiás ainda era comprido, pois o Tocantins só nasceria 22 anos depois. Em uma feira de rua, no norte de Goiás, cheguei bem perto da onça acorrentada pelo pescoço. Por isso, comprovei com total segurança a validade da expressão bafo de onça. Surpreendente a história que ouvi em um dos acampamentos da Rodobras, que comumente distribuía sobras de comida para alguns moradores. Certa vez apareceram 2 crianças que, a mando dos pais, foram pedir sementes de algo que comeram e gostaram e por isso desejavam plantar. O pessoal da cozinha demorou a entender que eles queriam sementes de macarrão. Imagine, sementes de macarrão. Mas a presença da estrada mudaria a vida de muitos, e para melhor. Cidades nasceram, outras cresceram, surgindo oportunidades econômicas de toda a ordem. Chegamos a Belém, que possuía 400 mil habitantes e muitas mangueiras. Da capital conhecemos o melhor possível. Nosso plano era tomar um barco rumo a Manaus e, mais uma vez, recebemos ajuda de grande valia. Este ofício, com transcrição ao lado e assinado por um general, foi dirigido ao diretor da empresa de navios solicitando desconto no valor de nossas passagens. Pagamos o bilhete mais barato e viajamos na classe melhor. Partimos de Belém, contornamos a ilha do Marajó e chegamos a Manaus 7 dias depois. Em Macapá, conhecemos o local onde faria um monumento da linha imaginária do Equador, separando os 2 hemisférios. Após os primeiros dias, a viagem é um pouco monótona, pois navegando pelo meio do rio, pouco se vê. Diferente é nos ribeirinhos aproximando em canoas minúsculas para vender ou ganhar alguma coisa. Próximo de Monte Alegre, enfrentamos tempestade e forte ventania que deu medo. Alegres, aportamos em Manaus, pois o objetivo da viagem fora alcançado. Trajeto longo desde Brasília, mas proveitoso. Em noite de luar, dormimos na praia de Ponta Negra, a mais famosa da cidade. E lá ocorreu o inesperado. Um colega, folheando o jornal, descobriu que o seu padrinho, ministro de Relações Exteriores, estava na cidade. Imediatamente falou: "Quem sabe ele nos dá uma carona até Brasília?" Acredite, isso aconteceu. Acomodados nas poltronas atrás, nos deliciamos com a viagem, olhando o rio e a selva lá embaixo. Na escala em Belém, permanecemos sentados e das janelas vimos o ministro descendo e recebendo honras militares.
Percorrendo os quilômetros da Belém-Brasília, constatei o progresso acontecendo. Aquela estrada fez o Brasil crescer. Navegando, senti a grandiosidade da Amazônia. Era um mundo de água e de florestas quase sem fim. No íntimo, torci para regressar à Amazônia outras vezes. E voltei e continuei voltando. Impossível falar e mostrar todos os locais visitados. Seguem imagens. Desenvolvendo estudos para as futuras hidrelétricas da Eletronorte. Em Tucuruí, em Caraó, que depois se tornou Belo Monte, e em Balbina, que barrou o rio Atumã. Na fase de enchimento do reservatório, animais ficavam ilhados e era preciso salvá-los. Aqui, registrando tremores de terra induzidos pelo recém-criado reservatório. Participamos da Eco 92 no Rio Centro, mostrando o monitoramento em tempo real dos reservatórios de Tucuruí e Balbina. Na ocasião, recebemos a visita de um capaz e respeitado ministro do Meio Ambiente, o professor José Goldenberg. Instalando estações sismográficas em São Gabriel da Cachoeira, às margens do Rio Negro, e em Araguaiana, no Mato Grosso. Em Porto Nacional, no Tocantins, e no reservatório de Samuel, na Rondônia. Na fronteira de Roraima, Venezuela, hospedei-me um pelotão do Exército e me aproximei de outra onça chamada Cat, e também da conhecida Pedra Pintada, um importante sítio arqueológico. Em 2010, procurei nas margens do Rio Amazonas eventuais marcas deixadas por um antigo terremoto brasileiro, magnitude estimada 7, sobre o qual publiquei artigo em 2014. A partir de 2012, conheci outros locais da região, viajando com minha esposa para a elaboração de seu livro Um Outro Olhar para a Amazônia, publicado em 2018. Aportando em Fordlândia, inaugurada em 1928 como parte de um mega empreendimento que o tempo levou. Marajó, arquipélago gigante repleto de búfalos e com interessantes atrativos no interior da ilha. Navegando pelo belo rio Arapiuns, uma fonte inspiradora para meus futuros escritos. Dentro da floresta, na região da pousada flutuante de Uacari, uma experiência marcante. Ajuntamento organizado de blocos de pedras com áreas de antigo observatório celeste e, a maior distância, uma simpática e receptiva vila de quilombolas. Nas águas calmas do rio Oiapoque, próximo ao Cabo Orange, nos confins do litoral norte de um Brasil enorme. Vestígios da lendária estrada de ferro Madeira-Mamoré, um monumental projeto que fracassou com a queda do preço internacional da borracha. De balão pelos céus do Acre, uma maneira incomum, mas eficiente de observar os geoglifos no terreno. O tempo passou e continuo voltando à Amazônia, como nessa travessia de balsa frente a Santarém. Momento para uma reflexão. A sensação que tenho é que agora a Amazônia é mais vulnerável do que quando a visitei em 1966 e nos anos seguintes. Desconheço um plano de Estado para a Amazônia com projetos inteligentes de ocupação e desenvolvimento, com rumos claros de política externa e real demonstração de força militar regional. A disputa de poder no espaço mundial é feroz e, nesse cenário, nossa Amazônia é um alvo cada vez mais cobiçado. O que será desta região daqui a 30 anos? Será ainda um território integralmente brasileiro para os meus e os seus netos e os filhos deles? Reflita sobre isso, minha amiga e meu amigo.